Olá, bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família, em um novo despertar com Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 28 no livro de Êxodo, e este capítulo nos traz o tema A Escolha de Arão e Suas Vestimentas. Em Êxodo 28, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes e define como serão suas vestes. Este capítulo se concentra nas roupas dos sacerdotes que servirão no tabernáculo. Os sacerdotes deveriam usar roupas bonitas e também simbólicas, refletindo seu papel especial como intermediários entre Deus e o povo de Israel. As vestimentas deveriam ser feitas de linho, ouro e pedras preciosas, e deveriam ser usadas durante os cultos e outros rituais importantes. Então vamos continuar nossas reflexões recebendo os ensinamentos sobre o santuário, seus serviços e sua simbologia. Tendo revelado o modelo do santuário terreno, Deus agora revelava os regulamentos para o ministério sacerdotal do santuário. O versículo 1: para que me sirvam como sacerdotes, pessoas separadas para servir conscientemente a Deus, que sempre mantém um preparo e pureza de vida. Em primeiro lugar, e mais importante, os sacerdotes deviam servir como mediadores entre Deus e os homens. Além dos seus deveres cerimoniais, tais como oferecerem sacrifícios e cuidarem do lugar da adoração, atuavam como juízes, dispensavam bênçãos, apresentavam oráculos e ensinavam a lei divina ao povo. Os sacerdotes ofereciam ofertas de sacrifícios e presentes e serviam como professores da lei, constantemente lembrando o povo de suas obrigações da aliança. Nadab e Abiú eram dois filhos de Arão que mais tarde seriam mortos devido a atividades ilegais no santuário. Arão foi sucedido por outro filho, Eleazar. O verso 2, Deus disse: farás vestes sagradas. As vestimentas do santo sumo sacerdote de Deus tinham uma importância máxima. Visavam a beleza e eram feitas dos mesmos materiais caros que o tabernáculo fora feito. No versículo 4, estas vestes tinham a finalidade de destacar a honra e a glória do ofício do sacerdote e para embelezar o culto do tabernáculo. No verso 6, a estola sacerdotal. Essa peça de linho sem mangas, enfeitada com fios coloridos, era feita de material caro e descia desde o peito até a cintura. Possuía tiras nos ombros, com 2 pedras de ônix gravadas com os nomes das tribos e um cinto. O peitoral, que continha o urim e o tumim, era seguro à estola por meio de 2 argolas de ouro. No verso 7 descreve as ombreiras, grandes broches de pedras preciosas para prender o peitoral às demais vestes superiores do sumo sacerdote. No verso 8, o cinturão visava, segundo parece, firmar as partes de frente e de trás do colete sacerdotal
ao corpo do sacerdote. No verso 9, filhos de Israel. A expressão comumente se refere aos israelitas em geral, mas aqui é a lista das tribos que vai ser gravada, os filhos físicos de Jacó, que recebeu o nome de Israel, cujos filhos todos fundaram tribos israelitas. No verso 12, Arão levará os nomes em seus ombros, para simbolizar o fato de que o sumo sacerdote representa todo Israel quando ministra no tabernáculo. No verso 15, faça um peitoral de decisões, este por meio de duas pedras chamadas Urim e Tumim. Se chama do juízo, porque esses objetos eram usados para consultar a vontade divina. No verso 22, correntes, cordinhas de fio de ouro retorcidas ligavam o peitoral às tiras dos ombros da estola sacerdotal. No verso 29, sobre o coração. A obra do sacerdote era interceder perante Deus em favor de todo o seu povo. E a representação, Jesus, o fiador da superior aliança, ele sempre intercede por nós. Então, claramente fica evidente que a obra do sumo sacerdote, ela representa exatamente a obra de nosso Senhor Jesus em nosso favor no santuário celestial. O verso 30, falando do Urim e Tumim, mais uma vez, objetos utilizados para se conhecer a vontade de Deus. A expressão hebraica provavelmente significava as maldições e as perfeições. A palavra hebraica, Urim, começa com a primeira letra do abecedário hebraico, ao passo que Tumim começa com a última letra, o alfa e o ômega. Eram sortes sagradas, muitas vezes lançadas em tempo de crise, para determinar a vontade de Deus. Urim significava uma resposta não, e Tumim significava uma resposta sim. A Bíblia não indica o projeto, o design dos objetos. Eram utilizados em tempos de crises para discernir a vontade de Deus. Não há qualquer indício sobre o que esses objetos eram ou como funcionavam. Talvez fossem pedras de cores diferentes, ou dois pequenos objetos gravados com símbolos ou letras do alfabeto. O versículo 35 fala do som dos sinos que seria ouvido. Segundo a tradição judaica, a ponta de uma corda era amarrada ao tornozelo do sumo sacerdote e a outra permanecia fora do tabernáculo. Se os sinos no seu manto cessassem de retinir, enquanto ele estivesse no lugar santíssimo, a suposição de que ele teria morrido podia ser testada ao puxar levemente a corda. No verso 36, santidade ao Senhor, sobre o turbante de Arão havia uma lâmina ou diadema. O mesmo objeto é chamado de coroa e era usada pelos reis. A lâmina gravada era de ouro puro, identificava Arão como alguém que fora separado para o Senhor como representante religioso de Israel. A palavra inclui o sentido de ser separado das preocupações diárias e estar sempre pronto no servir a Deus, preservado da concupiscência da carne, a fim de estar adorando a Deus em espírito e em verdade. No verso 40, os filhos de Arão agora. Eles não tinham direito aos 3 objetos simbólicos que só podiam pertencer ao sumo sacerdote, e a estola sacerdotal e o peitoral.
ambos com as pedras que guardavam a memória sagrada dos filhos de Israel. A lâmina de ouro pela qual o sacerdote declara santificadas as ofertas do povo. Versículo 41. Os ungirás e consagrarás e santificarás. A unção confirmava a bênção e a eleição de Deus sobre um sacerdote, um profeta ou um rei. No Novo Testamento, o próprio Espírito Santo é a unção. O sentido de consagrar era encher a mão com ofertas. E isto o crente faz oferecendo o seu próprio ser em adoração e em serviço. O próprio Cristo santificou-se para tornar-se sublime oferta. Muito mais devem seus seguidores se santificar para servi-lo até o fim da vida. Agora o verso 42. Calções de linho. A roupa de baixo era usada de forma que não violasse o mandamento de capítulo 20, verso 26. A nudez ritual, muito comum em outras religiões antigas, era terminantemente proibida em Israel. 43. Estatuto perpétuo. O termo é ligado a estipulações que eram importantes para gerações futuras. A Páscoa e a festa dos pães asmos, em lembrança do Êxodo. A chama contínua na lâmina no lugar santo. As roupas sacerdotais oficiais, utilizadas no serviço do tabernáculo. O próprio serviço sacerdotal, a lavagem das mãos e pés antes de ministrar, lembra-nos do lava-pés da Santa Ceia antes do Calvário. Esses são os comentários dentro dos versículos deste capítulo de hoje, capítulo 28. Agora vamos para o comentário do Espírito de Profecia. O sacerdócio levítico. Por determinação divina, a tribo de Levi foi separada para o serviço do santuário. Nos tempos primitivos, cada homem era o sacerdote de sua própria casa. Nos dias de Abraão, o sacerdócio era considerado direito de primogenitura do filho mais velho. Agora, em lugar dos primogênitos de todo Israel, o Senhor aceitou a tribo de Levi para a obra do santuário. Por meio desta honra distinta, manifestou ele sua aprovação à fidelidade da mesma, tanto por aderir ao seu serviço como por executar seus juízos quando Israel apostatou com o culto ao bezerro de ouro. O sacerdócio, todavia, ficou restrito à família de Arão. A este e seus filhos somente permitia-se ministrar perante o Senhor. O resto da tribo estava encarregada do cuidado do tabernáculo e de seu aparelhamento, e deveria auxiliar os sacerdotes em seu ministério, mas não deveria sacrificar, queimar incenso ou ver as coisas sagradas antes que estivessem cobertas. De acordo com as suas funções, foi indicada ao sacerdote uma veste especial. Farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Foi a instrução divina a Moisés. A veste do sacerdote comum era de linho alvo e tecida em uma só peça. Estendia-se até quase os pés e prendia-se à cintura por um cinto branco de linho bordado de azul, púrpura e vermelho. Um turbante de linho ou mitra completava seu traje exterior. A Moisés, perante a sarça ardente, foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa. Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam
o lugar santo, deviam deixar os sapatos no pátio, antes de entrarem no santuário, e também lavar tanto as mãos como os pés, antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Desta maneira ensinava-se constantemente a lição de que toda a contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. As vestes do sumo sacerdote eram de custoso material e de bela confecção, em conformidade com a sua elevada posição. Em acréscimo ao traje de linho do sacerdote comum, usava uma vestimenta de azul, também tecida em uma única peça. Ao longo das franjas era ornamentada com campainhas de ouro, romãs de azul, púrpura e escarlate. Por sobre isso estava o éfode, uma vestidura mais curta, de ouro, azul, púrpura, escarlate e branco. Era preso por um cinto das mesmas cores, belamente trabalhado. O éfode não tinha mangas, e em suas ombreiras bordadas de ouro achavam-se colocadas 2 pedras de ônix, que traziam os nomes das 12 tribos de Israel. Sobre o éfode estava o peitoral, a mais sagrada das vestimentas sacerdotais. Este era do mesmo material que o éfode. Era de forma quadrada, media 1 palmo e estava suspenso dos ombros por um cordão de azul, por meio de argolas de ouro. As bordas eram formadas de uma variedade de pedras preciosas, as mesmas que formam os 12 fundamentos da cidade de Deus. Dentro das bordas havia 12 pedras engastadas de ouro, dispostas em fileiras de 4, e como as das ombreiras, tendo gravados os nomes das tribos. As instruções do Senhor foram: Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor, continuamente. Assim, Cristo, o grande sumo sacerdote, pleiteando com seu sangue diante do Pai, em prol do pecador, traz sobre o coração o nome de toda alma arrependida e crente. Diz o salmista: Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Salmos 40, 17. À direita e à esquerda do peitoral havia 2 grandes pedras de grande brilho. Estas eram conhecidas por Urim e Tumim. Por meio delas fazia-se saber a vontade de Deus pelo sumo sacerdote. Quando se traziam perante o Senhor questões para serem decididas, uma auréola de luz que rodeava a pedra preciosa à direita era sinal do consentimento ou aprovação divina, ao passo que uma nuvem que ensombrava a pedra à esquerda era prova de negação ou reprovação. A mitra do sumo sacerdote consistia no turbante de alvo linho, tendo presa ao mesmo por um laço de azul uma lâmina de ouro que trazia a inscrição: Santidade ao Senhor. Todas as coisas ligadas ao vestuário e conduta dos sacerdotes deviam ser de molde a impressionar aquele que as via, dando-lhe uma intuição da santidade de Deus, santidade de seu culto e pureza exigida daqueles que iam à sua presença. Não somente o santuário em si mesmo, mas o ministério dos sacerdotes deviam servir de exemplar e de sombra das coisas celestiais. Olha que profundo este texto, que profundo ensino nós recebemos através de tudo que estava envolvido com o santuário e também com a ministração dos sacerdotes e do sumo sacerdote. Tudo isto, querido amigo ouvinte da Palavra de Deus,
Tudo isto ensina-nos sobre a importância e necessidade de uma consagração e de uma santificação se realmente nós queremos nos preparar para estar com Deus no céu. Aplicando o estudo de hoje, Deus aprecia o belo. Podemos perceber que beleza havia tanto no santuário, como nós falamos por fora. Ele era simples, mas quando entrava-se no santuário, era algo realmente impressionante nos seus detalhes e até mesmo nas roupas dos sacerdotes. Deus aprecia o belo, a organização, os detalhes. Ele preza pela formosura, pela ornamentação e pela qualidade. Neste capítulo, tratando dos sacerdotes, sumo sacerdote e suas vestimentas, percebemos que o próprio Deus é quem dá todas as diretrizes. Continua sendo tudo mostrado por Deus. Para Deus, seu povo é como um amontoado de pedras preciosas carregadas nos ombros e no peito de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Cada pedra é diferente da outra, mas um detalhe, todas são preciosas. O Urim e o Tumim interessam a muita gente. Tanto Urim quanto Tumim começam com a primeira letra do alfabeto hebraico, fazendo certa alusão a Jesus como o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Urim significa luzes, Tumim perfeições. Jesus é a luz que deixou sua palavra, Antigo e Novo Testamento, para iluminar o nosso caminho. Ele é o nosso guia perfeito, o caminho, a verdade e a vida. Por isso, precisamos nos submeter a Ele. Queridos, o santuário realmente ele nos apresenta lições especiais e profundas. Deus hoje chama homens que estejam dispostos a carregar as cargas de suas ovelhas e levá-las no coração. Homens que não se conformem com este século, mas que, cheios do Espírito Santo, carregam em sua fronte a divina inscrição, santidade ao Senhor. Homens que não procuram a própria vontade, mas que se quedam diante da vontade de Deus e cujas vestes revelem a justiça de Cristo. Homens cuja vida seja suave melodia de consagrada dedicação por onde passam. Como figuras públicas sobre o ministério, sobre os líderes espirituais, recai a grande responsabilidade de assumir com fidelidade o papel que lhes é designado. É uma missão que requer íntima e constante comunhão com Deus. Concluindo, nada mais oportuno do que aproveitarmos o dia de hoje para nos unirmos em oração pelos ministros do Senhor. Oremos por nossos pastores e líderes. Oremos por nossas famílias. Oremos por cada pai, por cada mãe, líderes em suas pequenas igrejas, o seu lar, a sua família, para que todos nós possamos nos consagrar, possamos buscar a santificação e assim a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Um bom dia a todos e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que possamos refletir em todos estes importantes ensinamentos
que a palavra de Deus nos traz. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos por um novo despertar. Obrigado pela sua proteção e cuidado conosco. Obrigado, Senhor, por mais este momento de estudo da sua palavra, neste capítulo que nos apresenta a unção, a dedicação, a consagração de Arão e seus filhos para o sacerdócio, mostrando também a importância de cada um de nós como hoje escolhidos por ti para representá-lo neste mundo. Que o Senhor venha nos abençoar e abençoar também aos pastores e líderes da tua igreja. Senhor, tira de nós toda mancha, todo pecado. Prepara-nos, Senhor, para o glorioso dia da tua volta, para que possamos estar em sua presença, preparados e separados deste mundo. Abençoe a todos os que estão participando. Fica conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Grande abraço, tchau, tchau.